Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Essa lição da CPAD, nós estamos falando sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu quero lembrar você, que é novo por aqui, que os nossos slides, todo o material que usamos nessa aula estará disponível aqui totalmente gratuito na descrição. Isso mesmo, você não vai pagar nada e aí vai usar aí na sua igreja, no seu estudo pessoal. Vamos lá, queridos irmãos, para o estudo de hoje. O nosso textuário se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. A nossa verdade prática diz que o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Esse é o verdadeiro amor cristão que nós vamos estudar hoje. A nossa leitura bíblica em classe vai ser na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja, aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que nós vamos ler agora. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da esperança, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos para esse ponto aqui, quero que você, se quiser, ter o desejo de estudar um pouco de como foi a chegada do apóstolo Paulo até a igreja de Tessalonicenses, encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo prega a palavra de Deus na sinagoga por pelo menos 3 sábados e é perseguido pelos judeus daquela cidade. Mesmo sendo perseguido e indo para a comunidade, ou para a cidade de Bereia, o apóstolo Paulo deixa cristãos nessa igreja e ele agora está escrevendo as suas cartas, falando a respeito desses irmãos que ficaram ali, dos irmãos que perseveraram, tá bom? Vamos continuar a nossa lição de hoje. O nosso primeiro ponto hoje, norteador, vai ser o amor de Paulo pela igreja. E o primeiro subtópico vai dizer o amor como de um pai para com o filho. O apóstolo Paulo, além de ser um bom líder, né? Alguém que vocaciona pessoas, que chama pessoas, que treina líderes também, vocacionados por Deus, né? Ele também ama essas pessoas. Ele não está fazendo um trabalho egoísta, um trabalho para si, que angaria um nome simplesmente para si. Está fazendo um trabalho para Deus. E esse trabalho para Deus, que envolve o evangelho, envolve também a questão do amor. E Paulo tratava esses irmãos como se ele fora um pai e esses irmãos como filho. É comum também, em algumas passagens, o apóstolo Paulo chamar alguns dos seus, digamos assim, dos seus líderes que ele está treinando de meu filho na fé, ou meu verdadeiro filho. Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses
capítulo 1, versículo 2 e 3 é o que a gente leu na nossa leitura bíblica em classe e vamos comentar sobre isso. Então, Paulo e Silvano e Timóteo, como a gente viu, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Meus irmãos, é comum hoje em dia algumas pessoas saírem da liderança ou deixarem de exercer alguma função e tomam aquilo ali como se fosse algo que foi deixado para trás. Mas você vai ver que o apóstolo Paulo, ele continua orando, ele continua ardentemente intercedendo por aquelas pessoas a qual o Senhor tinha confiado ao seu pastoreio, né? Ele vai dizer, lembrando sem cessar, eu faço oração por vocês, pela obra da vossa fé, pelo trabalho, e a gente vai ver. Não vou ler todo aqui, porque a gente vai esmiuçar algumas partes dos versículos aqui na frente. Então veja que o apóstolo Paulo, não só com a igreja da Tessalônica, que estava ali na Macedônia, ele tem esse amor, esse apego como pai para com o filho. A gente vai ver em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, que ele diz assim, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então ele está dizendo, vocês podem ter 1000 instrutores, 1000 pessoas, né? Claro que está usando aqui uma figura de linguagem, uma hipérbole, para dizer a quantidade, né? Talvez de muitas pessoas que podem estar ajudando vocês aí ministerialmente, mas eu gerei vocês. Foi eu quem preguei a palavra de Deus para vocês. Foi eu quem levei a Cristo. Eu tenho vocês como filhos e eu sou o pai na fé em vocês, para com vocês, tá bom? Então esse era o tratamento, esse era o pensamento. E aí, queridos irmãos, é uma lição importante para os líderes de hoje, tratar os seus liderados na igreja com amor, né? Principalmente tratando como filhos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em outras passagens que nós não colocamos aqui, quando ele está tratando a respeito de cartas pastorais e dizer como se comportar nesse momento a pessoas mais velhas, tratar ele como vossos pais, e a pessoas mais novas tratem ele como os filhos, e as irmãs mais velhas tratem ele como se fosse a vossa própria mãe. Então esse respeito mútuo que engendra, né, que trabalha toda essa questão do amor na vida e do ministério do apóstolo Paulo. Então o amor motivado pelo modo de viver o evangelho. Então os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Que coisa maravilhosa quando você trabalha pelo ministério de Deus e você vê frutificando aquelas pessoas. Então Paulo amava aquilo ali, aquelas pessoas ardentemente, porque observava também que o ministério dele era confirmado, era comprovado pelo crescimento e porque essas pessoas da igreja de Tessalônica estavam copiando Jesus Cristo no amor e na fé e na perseverança, que é o que nós vamos ver aqui na frente. Vejamos o que ele diz no versículo 5, né? No capítulo 1. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Tá certo? A palavra amor, mais uma vez aqui, sendo colocada pelo apóstolo Paulo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha a alegria do apóstolo Paulo. Olha o entusiasmo que Paulo tem em elogiar essa igreja. E essa igreja, né, teve esse marco, como a gente sabe, lá em Atos 17, que o apóstolo Paulo foi perseguido por muitos judeus de lá. Inclusive, levantaram arruaceiros contra o próprio apóstolo Paulo. Mas aqui ele está se lembrando daqueles irmãos que receberam a palavra com entusiasmo e que agora estão colocando em prática. Veja, irmãos, a gente viu na lição passada esse tipo de sentimento do apóstolo Paulo em empregar também aquilo que ele fala, o discurso na prática. E é muito importante sobre isso. Então Paulo vai estar muito feliz, muito entusiasmado em estar escrevendo essa carta, dizendo aos irmãos que ele se lembra, né? Ele recebe essa mensagem com gratidão, ele envia essa mensagem, aliás, com gratidão, lembrando como eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque nesse período aí, a cultura helênica, a cultura grega, influenciava muito no politeísmo, na religião
das pessoas que era politeísta, né, do panteão grego, greco-romano, e essas pessoas aí de Tessalônica estavam se convertendo ao Senhor, deixando os ídolos para viver agora pelo Deus vivo, crendo no Deus vivo. Então esse era o entusiasmo do apóstolo Paulo, a alegria que ele estava destilando essas pessoas por causa da conversão e por causa do trabalho que o Evangelho de Cristo tinha frutificado. Então Paulo ele vai ser bem taxativo aqui, né, a respeito do Evangelho. A gente viu isso na lição passada, como eu acabei de falar, e também vemos nessa, o discurso mais a prática. Ele está dizendo o seguinte: vocês ouviram o que eu falei, e eu estou muito feliz, porque vocês estão colocando em prática aquilo que vocês ouviram de mim. Então Paulo também, além dele se alegrar por causa disso, ele também pratica esse amor. Ele também devolve esse amor. Essa gratidão a Deus enche o coração do apóstolo Paulo de amor pelos irmãos da igreja de Tessalonicenses. Então, no Evangelho, irmãos, o discurso não pode estar distante da prática, certo? No Evangelho, o discurso tem que estar junto, andam de mão dadas, o discurso e a prática. Eu falo de amor, saio do púlpito, preguei uma palavra maravilhosa sobre o amor, assim que descer, tenho que exercer esse amor que eu acabei de discursar perante toda a igreja, tá bom? Vamos adiantar para o nosso próximo ponto. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local, tá certo? Esse ponto que a gente vai fazer aqui. Então, o que a igreja local representa? O que a igreja local representa para nós? Quero lembrar os irmãos que a igreja local tem sido motivo de grandes ameaças nesses últimos tempos, com o grande crescimento dos desigrejados, que dizem que não devem se congregar, porque a igreja somos nós, eles dizem assim, individualmente. E não é isso. Igreja é plural, né? Chamados para fora, aqueles que foram chamados por Deus. Então é no plural. Então você não pode ser igreja em casa, né? Nesse sentido, não querer se congregar com os irmãos por vontade própria. Eu não falo de alguém que fosse cerceado, que vive num país que tem que guardar sua fé individualmente ali, mas mesmo assim a alegria é procurar outros irmãos. E aqui nós temos liberdade, e aí a gente vê um crescimento exponencial de desigrejados. Então o que é que essa igreja local, essa comunidade local representa para nós? Primeiro, queridos irmãos, é o local onde Deus nos plantou, é o local onde nós crescemos lá, somos regados, e Deus dá o crescimento. Somos regados, como Paulo disse, né, na igreja de Corinto. Paulo plantou e Apolo regou, Deus é quem dá o crescimento. E aí pelos líderes, pelos nossos líderes espirituais, eclesiásticos na igreja, nós somos regados. É a nossa família espiritual. A igreja também é uma família. Veja que é costume a gente chamar de irmãos e irmãs, né, na comunidade cristã. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Proximidade, intimidade. A igreja é uma família, é um local onde você tem que se sentir bem, que tem problemas. Qual é a família que não tem problema, né, irmãos? Tem muito problema, tem questões para resolver, mas nesses problemas, na superação desses problemas, nós vamos crescendo em Cristo e vivendo aquilo que Ele nos chamou, que é amar uns aos outros e viver em comunidade na questão espiritual e na questão da prática também. Então é o lugar onde servimos a Deus, é o lugar onde nós servimos a Deus. Mas de que maneira nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus em comunhão com os irmãos. É o lugar onde temos comunhão com os irmãos. Esse serviço a Deus, esse serviço ao Senhor é um serviço prestado internamente na igreja e é um serviço prestado também quando a igreja sai junto com os irmãos para cumprir a grande comissão que é levar a palavra de Deus. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui essa importância da igreja local, para que a gente entenda que é o local, o ambiente onde nós nos preparamos, onde nós praticamos a comunhão do Espírito Santo derramado sobre nós, junto com os nossos irmãos. Tá bom? Próximo ponto aqui, vejamos o que é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 25, ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, na verdade, admoesta aos irmãos que não deixa a congregação, não deixa a comunidade, e naquele tempo ele já estava dizendo que já era costumeiro
pessoas estarem na sua congregação, pessoas estarem na sua família espiritual, aonde Deus plantou, e simplesmente, aqui não está dizendo que você viajou a trabalho, que você vai sair, uma pessoa que tem um trabalho que vai lhe exigir você estar fora do estado, você mudar, ter que se mudar. Não, não, não. Aqui está sendo falado de pessoas que têm o costume, que têm simplesmente pelo bel prazer de abandonar a sua comunidade, a sua congregação eclesiástica, e ir embora e se esquecer daqueles que estão ali. Está dizendo que não é saudável, porque o Senhor não se agrada disso, tá certo? Então, queridos, o amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e, assim, sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. É na igreja local onde o nosso amor pelos irmãos cresce, onde o perdão tem que imperar, onde a tolerância, não estou falando de tolerância, você tolerar o irmão, ficar suportando, claro que tem essa parte também, mas é onde você aprende que não só você tem defeitos, mas outras pessoas têm defeitos. Os irmãos têm que superar e ajudar você a viver melhor também em santidade. Sim, a igreja local ajuda você nisso, a crescer na graça, no conhecimento, mutuamente uns com os outros. Então, é um local de crescimento. E a gente olhando para o apóstolo Paulo vê que ele não abandona os irmãos, que ele visita esses irmãos e que ele faz bem em mandar essas cartas para encorajá-los a continuar em comunhão, tá bom? Vamos para o nosso próximo ponto. Eu estou olhando aqui a hora, para que o nosso vídeo não fique tão assim longo. Amor, uma palavra proeminente nas cartas do apóstolo Paulo. Então é comum nas cartas do apóstolo Paulo a gente ouvir o amor, Então, amor e fé na igreja. É comum a gente ver o apóstolo Paulo citando a questão do amor. O amor é o principal objeto que faz o apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, movido pelo amor que o Senhor empregou no seu coração. Então, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Sua morte na cruz é a expressão máxima de amor. Paulo vê esse amor empregado por ele, porque antes ele era blasfemo e agora também ele prega a palavra de Deus com amor, sabendo que Deus perdoou dos seus pecados através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tendo um encontro com ele no caminho de Damasco, que ele precisa também ter esse amor sendo pregado para os irmãos, tá bom? Então veja Romanos capítulo 5, versículo 8, que é que Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, tá certo? É mais ou menos isso o apóstolo Paulo lembrando ainda desse período. Então, para responder esse amor, para responder essa palavra de amor, é preciso crer. Então, aqui em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então alguém, irmãos, que recebe nesse convite de amor tem que responder, tem que crer. Então, para responder esse amor, é preciso você crer na mensagem do Evangelho, nessa mensagem de amor. Vamos para o próximo ponto aqui, a fé e o amor no ensino de Paulo. Então, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Por exemplo, quanto mais você tem fé no Senhor, quanto mais a sua fé é trabalhado, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, mais o amor também vai crescendo. Então Paulo, ele identifica uma relação daqueles irmãos que quanto mais a fé se enrobustece, quanto mais a fé cresce, mais também o amor vai crescendo dentro da comunidade. Então a gente vai ver aqui mais fé, mais amor nessas duas passagens aqui. Efésios capítulo 1, versículo 15. Olha, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Veja, a fé em Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Aí vamos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, mas fé e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Veja, a fé vai crescendo e o amor também cresce. A fé e o amor são correlatos, eles crescem juntos. Quanto maior é a fé, maior o amor. Aquele talvez que se gabe, que tenha muita fé e não ama os irmãos, essa fé pode ser questionada. Aquele que diga que tem muita fé, que é uma pessoa que tem bastante fé, mas é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa que destila
arrogância, é uma pessoa que infelizmente não demonstra o amor pelos irmãos, a comunhão e a compaixão, é duvidosa essa fé. Porque a fé em Jesus Cristo, quanto mais você se aproxima, a fé vai fazendo você enxergar as dimensões desse amor de Jesus Cristo, mais você trabalha pelo amor em prol ao próximo. Tá bom? Vamos lá. Então, queridos irmãos, todos temos uma dívida de amor. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Sabe aquela falácia de dizer que a Bíblia é um livro ditatorial, a Bíblia é um livro cheio de preconceitos contra as pessoas, a Bíblia é um livro cheio de pessoas que não gostam de outras, né? A gente vê essa aceitação caindo por terra. É diferente da Bíblia condenar o pecado e a prática do pecado. Abandone o pecado e venha ser irmãos. Jesus Cristo nos amou, como a gente viu a passagem em Romanos, ainda quando nós éramos pecadores, mas Ele não nos amou para que a gente continuasse na prática do pecado. Ele nos amou para nos redimir, tirar da escravidão do pecado. Mas geralmente quem usa desse tipo de linguajar para dizer que a palavra de Deus ela é uma palavra que rechaça pessoas, que deixa as pessoas de lado. Meu irmão, essa palavra foi escrita para pessoas de Deus, para as pessoas, Deus revelando o seu amor. Só que Deus ele não aceita o pecado. Ele quer transformar esse pecado e por isso que ela é tão taxativa, tão incisiva na hora de falar em relação ao pecado, que Deus não coaduna-se com o pecado. E a igreja, né, e os irmãos, a única dívida que necessitamos ter com os irmãos é o amor. Sempre estamos devendo, porque o Senhor nos amou primeiro. E agora nós devemos aos irmãos também esse amor. Deus pagou uma dívida impagável, que seria impagável. E por que nós não devemos pagar também aos irmãos com amor, né? Perdoando as suas ofensas, tá bom? Vamos continuar, queridos irmãos. A dimensão prática do amor na igreja. Então vejamos aqui, é importante a gente observar que no ministério dos apóstolos, o amor, ele é uma ação, ele é uma prática. Não existe um amor apenas no discurso. É necessário amar e dizer que ama e realmente fazer isso valer como tem que ser na prática cotidiana. Então, o apóstolo João, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 18, filhinhos, não amemos só de palavras ou de aparência. Palavras, discurso. Aparência de uma forma exterior, sorrindo para todo mundo, né, dizendo que está amando, mas o coração totalmente alheio às pessoas. Mas ele diz, amemos também em verdade, mostrando-os pelas nossas ações. Então o amor que é pregado pelo Evangelho é um amor em ação, é uma caridade, né? A palavra caridade que a gente vê é um amor em ação, um amor que se movimenta, um amor que tem resultado, que tem fruto, tá bom? Naquilo que está sendo falado. Então a gente vai ver no ministério de Jesus Cristo que ele sempre também falava em relação a essa prática direta do amor. Jesus ele não só discursava sobre o amor, mas ele também dava, né, exemplo nessa questão do amor. Então vejamos aqui, eu coloquei essa imagem da cruz igual ao amor, né, uma imagem bastante conhecida, para refletir. Jesus é o maior símbolo desse amor. Morreu por amor ao seu povo, né? Morreu por amor aos pecadores, digamos assim. Então, queridos irmãos, vejamos aqui. Jesus disse assim, olha, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Me amem como eu amei. Jesus não está dizendo, ame como fulano, olha, não, está dizendo, eu sou o exemplo de amor. Eu sou o exemplo de como amar as pessoas. E aí ele vai falar também da parábola do bom samaritano. A gente sabe que os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. E Jesus ele vai surpreender, né, os seus discípulos contando a parábola do samaritano. E perguntar quem é o próximo que ajudou. Né? Então esse samaritano, né, que ajuda a este judeu que está caído ali, que está jogado, é uma prova do amor em prática. Jesus está dizendo, não ame só de falar, tá bom, eu não estou querendo que você simplesmente faça as pazes com essa comunidade de samaritano. Eu quero que você pratique o amor, assim como eu estou dando esse exemplo aqui. Claro que um exemplo bem aquém daquilo que nós poderíamos se aprofundar mais, principalmente na questão das parábolas, mas a gente vai continuar falando aqui no nosso estudo, tá bom? Continuando então aqui,
nós chegamos no ponto 3, as virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Veja o que ele diz aqui: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança, tá bom? Aqui, fé, esperança e amor são os 3 pontos que a gente observa na igreja dos Tessalonicenses. E aí, queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13, ele vai dizer assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Então, uma igreja saudável, uma igreja local que realmente está cumprindo com o seu papel, ela deve manifestar a fé, a esperança e o amor. É muito importante isso. Quando a fé cresce, cresce também o amor. Crescendo o amor, cresce também a esperança. E faça assim essa correlação, que com certeza tem uma questão basilar no discurso do apóstolo Paulo e de como elogiava ele os irmãos, como ele ficava feliz por essa questão estar crescendo, tá bom? Então, continuemos aqui, queridos. A virtude do amor, né, que era uma das virtudes da igreja de Tessalonicenses. Ele vai dizer, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Ele fica pensando sem cessar da obra da fé que tem se estabelecido. Então, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Certo? Ele vai denominar isso como uma obra, como um trabalho realizado da fé. Então, a fé vem junto com as obras, que é o amor. A fé tem que vir acompanhado, como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18, que diz que a fé sem as obras é morta. E aqui no próximo ponto, ele continua, né, na parte B, o apóstolo também fala do trabalho do amor, né, e do trabalho do vosso amor. Então havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor, o trabalho do amor. Então é essa motivação, esse é o motor que faz a igreja perseverar, que faz a igreja continuar o amor de Jesus Cristo derramar, que faz ela continuar em perdão, em comunhão, em trabalho, em evangelização. É o amor que é o motivador, que é o motor para que a igreja continue. Então, na Tessalônica, não existia doutrina destituída de amor. Ou seja, não existia doutrina sem o amor. Existem igrejas que querem trabalhar muito na doutrina, explicar, ensinar, mas tem que ter o lado prático, né? Em um bom curso, você trabalha a teoria e você vai treinar na prática para que você viva aquilo que você aprendeu na teoria. Então, você escuta de amor e você pratica o amor. Paulo está querendo dizer a virtude da fé, né? O trabalho da vossa fé. Está querendo dizer o seguinte, que vocês colocam em prática aquilo que vocês aprenderam. E isso, o resultado dessa prática é o amor. Vamos lá para o próximo ponto aqui. Paulo, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, sem amor eu não tenho condições de ir. A gente sabe que tem um contexto muito maior, a perícope desse texto aqui é muito maravilhoso, muito grande, Paulo discorrendo a respeito dos irmãos que estão sem sabedoria em relação aos dons espirituais, mas no final das contas ele vai dizer a maior virtude é o amor. Sem o amor em ação, que a palavra original aqui nos dá essa conotação, não seríamos nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse uma pessoa considerada bastante espiritual na igreja, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, queridos, chegamos no nosso último ponto, o ponto 4, a virtude da esperança. Então, o trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Então, o que significa essa palavra aqui? Paciência. A palavra paciência aqui tem o sentido de resistência e perseverança. Perseverança no trabalho. O amor também vai fazer com que você persevere, vai fazer com que você também produza essa outra virtude que é a esperança, tá bom? Então, a esperança na perseverança, então na paciência daquilo que nós devemos fazer. Então, a palavra aqui paciência tem esse sentido de você continuar, de dar continuidade do trabalho do Senhor. É aquilo que os tessalonicenses demonstravam. Eles não só praticavam a caridade, o amor, né? Não só discursavam a respeito disso, mas eles continuavam. Não era uma coisa assim esporádica, não era uma coisa que acontecia aqui e acolá. Paulo estava dizendo, vocês
continuam trabalhando na paciência, porque vocês são perseguidos aí. A gente sabe que a história de Tessalonicenses são um pouco perturbadora, né? Porque eles estavam sendo perseguidos. Inclusive, o apóstolo Paulo teve que fugir à noite, juntamente com Silas, para não ser morto pelos outros judeus tessalonicenses. Mas Paulo recebe a informação que aquele trabalho deu certo e os irmãos continuam perseverantes na obra de Cristo. Então a igreja de Tessalonicenses nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Então os Tessalonicenses eram perseguidos, eram provados, mas eles continuavam nessa caminhada por amor àquele ao qual tinham chamado eles. Então devemos perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. E aí as referências para você toma nota e usar no seu estudo. Chegamos à nossa conclusão. Esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e a lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso nós devemos amá-la. Então nós precisamos amar a igreja local, meus irmãos, precisamos continuar perseverando e precisamos demonstrar a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor, tá bom? Queridos irmãos, chegamos ao final. Se você chegou até aqui, fico muito feliz. Curta, compartilhe a nossa aula, divulgue para o irmão aqui a nossa aula e deixe também seu comentário. Graças a Deus, irmãos estão nos apoiando, deixando o seu comentário e o nosso canal só tende a crescer. Mas tudo para a glória de Deus e a edificação dos santos. Queridos irmãos, ficamos por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Amém. A paz do Senhor.